Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mateus, capítulo 21, versículos do 28 ao 32, para aqueles que estão sintonizando agora a canção nova e querem acompanhar na sua Bíblia. Está bem fácil de você encontrar. É o primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos do 28 ao 32. E é Jesus que nos conta esta parábola. Uma parábola é uma história, Márcio, uma parábola, ela aconteceu ou não aconteceu? Não aconteceu e aconteceu. Não aconteceu porque não quer dizer que seja exatamente desse jeito. E aconteceu porque continua acontecendo hoje, como aconteceu no decorrer de todo esse tempo. Essa história aqui, quando você vê, você vai perceber que você conhece situações muito parecidas, para não dizer iguais a esta que está aqui. E Jesus diz assim, o título é Os Dois Filhos. Jesus diz, o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu, não quero. Mas depois mudou de atitude e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu, sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos responderam, o primeiro. Então Jesus lhes disse, em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Pois João veio até vós caminhando na justiça e não acreditastes nele, mas os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. E conta a nossa história, porque com quantos de nós é assim, né? Lá em casa eu também tenho 2 filhos, o Rafael e o Lucas. E ao mesmo tempo são tão parecidos e tão diferentes. Quantas casas com muitos filhos, num primeiro momento tão parecidos, e são diferentes na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, na sua maneira de responder. E olha, cada um é um, não dá para comparar. E até se nós queremos ajudar no processo de transformação da pessoa, nós temos que primeiro aceitá-la, aceitar os nossos filhos, com as suas características pessoais, particulares, porque não são clone dos pais, clone da mãe, clone do pai, não é. Não é? É uma pessoa completamente diferente do pai e da mãe. Por isso que tem filhos que destoam da família. Por que destoam? Tem gente que fala assim, nem parece que é daquela família. Às vezes para o bem. Família toda torta, mas a pessoa saiu certa, não é? Não tem assim? Às vezes tem uma família que é muito mal vista num lugar, porque parece que resolveram colecionar uma série de defeitos, né? E não é assim porque nasceram defeituosos, não. É porque o caráter, o comportamento, a maneira de lidar com as pessoas é corrompida e nunca fizeram questão de mudar. Mas brota ali um toco de Jessé. Do toco de Jessé brota um rebento, né? Daquela árvore que praticamente parecia morta. E às vezes morta pelo pecado. Pela graça de Deus, brota um rebento de esperança. E por meio daquela pessoa, a salvação entra naquela casa. Em cumprimento da promessa de Deus.
crê no Senhor Jesus e será salvo não somente tu, será salvo tu e a tua família. E às vezes acontece também o contrário. Numa família muito boa, numa família santa, surge uma pessoa que se desvia. Não é mais de um jeito ou de outro. Se nós queremos cooperar para a transformação de uma pessoa, não tem outro caminho, gente. É pela aceitação e pelo amor. Porque o amor muda o que de outra forma a gente não consegue mudar. Não é pela força, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito. É pelo Espírito Santo que as pessoas da sua casa serão transformadas. É pelo amor de Deus e por esse amor de Deus que se manifesta através de você. Porque o amor de Deus, para se manifestar, precisa de mãos à nossa volta que nos toquem, de lábios que nos sorriam, que nos beijem, de olhos que nos olhem com amor. O amor de Deus chega até nós por meio da nossa família, por meio dos nossos amigos. Porque Deus, para nos abraçar, precisa hoje emprestar os braços daqueles que estão à nossa volta. E muitas vezes, na sua casa, irão experimentar o amor de Deus por meio de você. Então, meu amigo, vença a sua timidez. Abraça os seus filhos. Beije os seus filhos. Diga para ele que você os ama. Talvez a primeira vez vai sair arranhado, vai sair engasgado. Mas de tanto a gente ir fazendo, uma hora vai sair bem natural. Porque primeiro, é verdade que você os ama. Quando a gente nunca recebeu, é difícil a gente passar adiante. É fácil dar a desculpa. Eu nunca tive isso. Meu pai não fez assim comigo, então eu não sei como fazer. Entendo, mas o que a gente não sabe, a gente aprende. Ame os seus filhos não só no segredo do seu coração. Porque me perdoe, mas eu não quero ser amado em segredo. Eu quero que o amor das pessoas por mim se traduza na vida, porque senão o que adianta um amor calado, um amor quieto, um amor que não faz nada, um amor que não se mostra, um amor que não dá assistência. O amor verdadeiro se traduz em atitudes. Então, a atitude de afeição e de ternura, porque tem tanta coisa que você já faz pelos seus filhos. Quanta dedicação sua, quanta vida você já empenhou, quantas horas gastas em muitos trabalhos para dar alimento, para dar a roupa, para dar condições de estudo, para dar o que você não teve. Mas isso não dispensa de dar algo que está em seu alcance. Colo, ternura, abraço, o beijo, a presença física. O amor declarado, filho, eu te amo. Minha filha, eu te amo. Gente, isso é mais fácil para as mulheres do que para os homens. Mas eu sei que há tantas mulheres que foram tão machucadas, tão feridas na sua história, como o testemunho que nós ouvimos. De uma relação ali, ó, que não engrenava com a mãe, e que de repente, num desses momentos de desentendimento, a mãe, talvez num desabafo, talvez com muita raiva, profere uma palavra que afeta para a destruição a vida da sua filha. Porque essa mãe é ruim, talvez porque essa mãe estivesse doente nas suas emoções. Talvez porque essa mãe já tivesse sofrido muito na vida e não soube levar diante daquele que poderia curá-la as suas feridas. Então, dentro de nós acontece também uma inflamação emocional, uma inflamação espiritual. Não é? Porque a gente, para poder se comunicar, tem que comparar com o físico, com aquilo que a gente vê. Não é? Espírito inflama? De certo modo, sim. Não é?
espírito se infecciona? De certo modo, sim. É uma analogia, é uma comparação, mas que traduz bem o que a gente vive dentro de nós. Não é como uma infecção purulenta de uma ferida aberta na perna, por exemplo, mas é uma ferida na alma que também tem as suas contaminações, as suas infecções e que se espalha para todo o ser da pessoa e pode até levar à morte. Quanta mãe que não soube amar. Amava, mas não conseguia demonstrar. Quanta mãe que não soube dar carinho. Oh, minha querida, o amor de Deus que vai salvar seus filhos passa pelo seu colo, passa pelo seu abraço, passa pelos seus beijos, passa pelo seu olhar, passa pelas suas palavras, passa pela sua ternura, passa pelos seus beijos, pela sua declaração de amor. Nunca fiz isso na vida, Márcio. Como é que eu vou fazer agora? Aí eu vou te ensinar um jeito bem fácil de fazer. Sabe como? Fazendo. Não tem outro jeito. Vai lá e faz. Aí eu não sei se a pessoa vai aceitar o meu abraço. Talvez no primeiro momento fique arredio, fique desconfiado. Nunca teve, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Mas depois vai perceber que é só você procurando um jeito de mostrar aquilo que sempre existiu dentro de você. Amor. Só a aceitação e o amor transforma aquilo que pela força não é possível transformar. Esse pai tinha 2 filhos. E os 2, de certo modo, perdidos. Não é? Essa palavra é muito próxima daquela que nós partilhamos no dia de ontem. Ontem também eram 2 filhos. E os 2 filhos perdidos, o de ontem. O de hoje também. O filho pródigo. Ontem nós partilhamos sobre o filho pródigo. Alguma coisa até vale a pena a gente retomar. Na história do filho pródigo, os 2 eram perdidos. Que a gente pensa que perdido foi o que saiu para a vida de prostituição, gastou o dinheiro com o que não devia, encheu a cara, tomou pó, gastou a herança que não era dele, era do pai dele, que ele pediu para antecipar antes do pai morrer. Gastou, então não era herança, gastou o patrimônio da família, desperdiçou, passou fome, comeu a comida dos porcos, completamente perdido. E o de dentro de casa? Perdido também. Porque tem aqueles que se perdem fora de casa e tem aqueles que se perdem dentro de casa. Quanta gente dentro de casa aparentemente bem, mas que no fundo estava mal. Quanta gente dentro de casa, você olha por fora, está tudo jóia. Mas dentro da pessoa ela está magoada, ela está perdida, ela está angustiada, ela está aflita. Às vezes perdida nas suas convicções. Quanta gente dentro de casa, para a surpresa daqueles que conviviam, de repente, você vai ver, está envolvido naquilo que não deve. E era dentro de casa. Ou às vezes dentro de casa tem um relacionamento condenável que não era para existir. Ou às vezes dentro de casa, quando você vê a pessoa atentou contra a própria vida, estava perdido dentro de casa. E tem aqueles que estão perdidos fora de casa. Qual que é o pior? O que Jesus mostra aqui é que o pior é aquele que, estando perdido, acha que não está. Porque é impossível você salvar uma pessoa que não reconhece que necessita de salvação, que necessita de ajuda. O filho que estava em casa estava perdido porque não se sentia filho, da parábola do filho pródigo. Não se sentia filho. E estava ressentido com o pai que recebeu o irmão que estava na indigência. Ele estava perdido porque um veio para pedir, me trata como um de seus empregados. O outro já se sentia um empregado.
E por isso reclama. Sobretudo quando o demônio chega e fala com ele. Porque eu não sei se você percebeu na parábola do filho pródigo. Mas o demônio está ali. Sabe onde? Naquele empregado que chega para o filho mais velho e diz: ó, seu irmão, que estava perdido, que gastou tudo, chegou, seu pai está fazendo uma festa para ele lá, ó. Vou falar uma coisa para você. O demônio é o pai da mentira. Mas ele fala muita verdade. Só que ele fala a verdade para judiar das pessoas. Igualzinho aquele que traz para você uma notícia que é verdadeira. Mas qual a intenção que ele trouxe a notícia verdadeira? Para esfregar na sua cara, para machucar você, para criar inimizade. Disse que para ferir profundamente uma pessoa precisa de dois. Para ferir na profundidade do seu ser precisa de dois. Um inimigo para fazer o mal e um amigo para sair correndo para contar. Olha na sua história de vida. Quantas coisas magoaram você porque teve um desgraçado de um fofoqueiro que foi lá contar para você o que não devia contar. Que se fosse amigo de verdade, não tinha ido despejar a lata do lixo no seu coração. Não é verdade? Então, tem aquele que se perde fora de casa e tem aquele que se perde dentro de casa. E Jesus fala isso para aqueles homens que achavam que não precisavam de salvação, porque eles achavam que eles estavam bem na fita. E Jesus pergunta para eles: o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. E o filho respondeu: não quero, não vou. Mas depois mudou de atitude. Talvez você seja, meu amigo querido, esse filho que deu na trave a vida inteira, mas que chegou a hora de você mudar de atitude. Chegou a hora de você agir diferente. Porque olha, ele mudou de atitude, mas mudou depois. Fez muita coisa antes, mas esse depois não pode não chegar nunca. Porque senão chega uma hora que a gente não vai ter mais esse depois para mudar. O seu depois chegou, é agora, é a hora. E diz, ó, o filho disse que não ia com o pai, que não ia fazer o que o pai estava pedindo, mas depois mudou de atitude e fez o que o pai falou. E Jesus está falando aqui das prostitutas, dos ladrões, daquelas pessoas de vida perversa, de vida pervertida, que no começo se perderam nas coisas erradas que faziam, mas depois mudaram de atitude. Há uma chance para aqueles que erraram na vida, mas que mudaram de atitude. Não é? Hoje a gente vê aí muito discurso que as pessoas dizem assim, querendo distorcer a palavra de Deus. Quando a pessoa está afundada na lama e às vezes literalmente fazendo o que essa palavra cita, e alguém vai conversar com ela, ela diz assim, respondendo: as prostitutas e os ladrões entrarão primeiro no reino dos céus, disse Jesus. Mas não vai entrar porque é prostituta e não vai entrar porque é ladrão. Vai entrar porque depois mudou de atitude. Porque tem gente que diz isso como se fosse assim, então vamos ser todo mundo prostituta e vamos ser todo mundo ladrão, porque quem é ladrão e é prostituta vai entrar no céu. Não, não é assim não. Não vai mudar porque foi prostituta. Não vai entrar porque foi prostituta. Vai entrar porque mudou seu coração. Não vai entrar porque foi ladrão. Vai entrar porque abandonou o crime. Porque tem gente que bate no peito e diz assim, porque Jesus ama as prostitutas, Jesus ama os ladrões, Jesus ama a todos. Ah, Jesus perdoou aquela pecadora que estava se relacionando com o marido da outra. Perdoou de verdade, mas leia até o fim, onde Jesus termina dizendo para ela assim, vai e não peques mais.
Comece uma vida nova. Porque a resposta para você está em começar uma vida nova. Não é? A graça de Deus entra na nossa vida quando a gente muda de atitude e vai. Deus sempre dá a sua graça, mas a graça só transforma a gente quando a gente toma a decisão de colaborar com a graça de Deus, muda de atitude e vai. Aí o pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa: filho, vai trabalhar na minha vinha. E o outro, bonzinho, gente, bonzinho, delicado, educado, respeitoso, só por fora. Terrível. Sim, Senhor, eu vou. E não foi. Mas não foi. E Jesus pergunta: qual dos dois fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos responderam: o primeiro. E Jesus responde para eles: pois é, o primeiro são os pecadores, as prostitutas, os ladrões. O segundo são vocês. Tá aí, olha lá. Em verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas, publicano aqui é sinônimo de ladrão, viu? E as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Não quer dizer que eles não iriam entrar, mas quer dizer que os outros entraram primeiro, vão entrar primeiro. Por quê? Porque mudaram de atitude, se converteram. E Jesus explica, olha lá. Pois João veio até vós como a voz de Deus. Veio caminhando na justiça e não acreditastes nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, a conversão das pessoas, vós não acreditastes nele. E não vos arrependestes para crer nele. É uma coisa interessante, né? Quando eu vi essa palavra e a de ontem, que não foi de propósito. E uma coisa que une as duas. Quando o filho se relaciona bem com o pai, ele quer trabalhar com o pai. Quando o filho se relaciona bem com o pai, ele quer trabalhar na casa do pai, ele quer trabalhar na vinha do pai. Na palavra de ontem, o rapaz era impulsivo. Me dá minha parte da herança, depois rapou fora, gastou tudo, fez o que devia e não devia. No de hoje, o primeiro também. Ô, meu filho, me dá uma ajuda aí. Não, não quero, não vou, não insista. Mas ele era bom. Pensou. E depois mudou de atitude. Olha, com a impulsividade própria dos adolescentes. Aquele jovem da parábola do filho pródigo, ele pensou que a sua vida estava melhor em suas mãos do que nas mãos do pai. Que engano, gente, que engano. Que engano a gente achar que a nossa vida pode estar melhor nas nossas mãos do que nas mãos de Deus. Eu tenho rezado cada vez mais assim: Senhor, não o que eu quero, mas o que Tu queres, porque eu não sei querer bem para mim. Eu não sei o que de verdade é bom. Só Tu és bom. Não é o que Jesus diz para o jovem rico? Por que me chamas bom? Só Deus é bom. Jesus estava perguntando para ele: tu reconheces que eu sou Deus? Porque só Deus é bom. Diante de tantas escolhas que eu preciso fazer, eu peço a Deus: Senhor, corrija as minhas escolhas erradas. Me leva ao encontro daquelas que coincidem com os Teus planos para a minha vida, porque só elas são boas. Gente, só aqueles que não têm experiência acreditam que poder viver melhor fora da casa do seu Pai, que é Deus. Por que essas prostitutas que passaram pela vida de Jesus, elas se converteram ao ouvir Jesus? Porque elas tinham feito a experiência do falso amor. Quem experimentou o que é falso, reconhece bem fácil o que é verdadeiro. Só quem não tem experiência acredita que pode viver melhor fora da presença de Deus. E aquele filho de ontem tentou. Só que depois de um tempinho em que tudo parecia ir bem, aquele filho aventureiro teve que pagar um preço alto, alto demais.
todas as vezes que nós aventuramos fora de Deus, a conta vem, amigo, vem alta demais. E o que aquele rapaz experimentou? Solidão, fome, pobreza, longe de Deus. Primeira coisa que você vai viver, você vai sentir uma solidão que nem estando cercado de pessoas você vai conseguir se livrar dela. Você vai sentir um buraco dentro de você que parece que nada nesse mundo vai preencher. Márcio, esse buraco é de que tamanho? É do tamanho do infinito. E para preencher esse buraco, só o infinito que é Deus. Olha, se eu estou com Deus, eu tenho coisas por fazer, mas estar com Deus me faz satisfeito. A minha satisfação, a minha alegria é viver na presença de Deus, é fazer as coisas que eu preciso fazer com Deus. Sem Deus a gente perece de fome. Por isso que Isaías diz: vinde comer, vinde beber, sem dinheiro, sem pagar. Porque Deus, Isaías ainda diz: porque despender o vosso dinheiro naquilo que não alimenta? Porque gastar a sua vida com aquilo que não te satisfaz? Não importa o que você faça, se você tira Deus, você vai viver sem se saciar. Você vai despender as suas forças naquilo que não te alimenta, naquilo que não te sacia. Alimenta por quê? Porque dá sustento, porque dá força. Quem vive a sua vida sem Deus é sempre fraco, é sempre apático, é sempre abatido. Qualquer coisinha joga a pessoa no chão, as carências tomam conta. Tudo afeta a pessoa, tudo afeta. Não é? E não sacia. Porque a pessoa está sempre em busca de algo, está sedenta, sobretudo sedenta de amor. Fora de Deus, gente, pobreza. Nunca confunda a riqueza com dinheiro. Nunca confunda, porque ser rico não é ter dinheiro. Porque nós conhecemos, entre os mais miseráveis, gente que nadava de braçada em dinheiro. Tinha dinheiro, não tinha paz, tinha dinheiro, não tinha felicidade, tinha dinheiro, mas a sua família não o amava, não a amava. Tinha dinheiro, mas não tinha o respeito das pessoas. Compra serviços, mas não compra amor. Compra colegas de farra, mas não compra amizade. Nunca confunda riqueza com dinheiro. Viva para ser rico, mas não viva para poder ir atrás de dinheiro, porque você vai se frustrar. Nem todo dinheiro do mundo tem capacidade de saciar você. Você já viu que tem gente que tem mais dinheiro do que demoraria 10 vidas para poder gastar e a pessoa não está satisfeita? Porque dinheiro não sacia, riqueza sim. Porque entre as nossas riquezas, ali nós contamos os nossos amigos. Quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. E quem encontrou a Deus, encontrou a fonte da juventude, encontrou a fonte da imortalidade, encontrou um tesouro inesgotável, inesgotável. Sabe, é a arca do tesouro que não se esgota. Quanto mais você tira, quem está em Deus, quanto mais tira, mais tem. Quanto mais você pega, mais tem. Em Deus não se esgota. E olha, Ele é tão bom que Ele não nos sobrecarrega com os seus dons. Ele vai nos dando na medida da nossa necessidade. E aquele filho, longe de Deus, experimentou solidão, experimentou fome, experimentou pobreza e ele precisou passar por tudo isso para cair em si. Quanta história difícil eu e você tivemos que viver para a gente cair em si. Será que não está na hora, meu amigo, de você cair em si? Cair em si, de que esse caminho que você percorreu não foi o suficiente para você, porque você precisa de mais. E sinceramente, você merece mais. Quando aquele rapazinho entendeu o absurdo que ele tinha feito, ele fez igual esse aqui, ó.
o primeiro que o pai conta nessa parábola. Quando ele descobriu a besteira que ele tinha feito, virando as costas para o seu pai, igual dessa parábola de hoje, esse rapaz volta para casa com vontade de trabalhar. Deixa eu dizer uma coisa para você que estava longe da casa do seu pai do céu. Está na hora de você voltar para trabalhar. Porque o seu pai te espera em casa. E tem muita coisa para vocês dois fazerem juntos. Você não vai fazer sozinho. Deus vai fazer com você. Vai dar certo. Você vai dar conta. Porque você vai ter o suporte do seu pai que está com você. Eu não consigo entender algumas pessoas que não gostam de trabalhar. Não consigo. Porque o trabalho é remédio. Trabalho é uma coisa muito boa. Depois do pecado original, a palavra de Deus nos oferece, o próprio Deus nos oferece o trabalho como remédio. O trabalho, ele é redentor. Ganhará o pão com o suor do teu rosto. O que aconteceu lá no Gênesis, depois que Adão e Eva pecaram? O Pai do céu diz, a partir de agora você precisa purgar isso daí. Igual você diz para um menino que fez besteira, machucou a perna, e agora o pai dele vai ter que dizer, não, vamos lá no fisioterapeuta, vai doer muito. Você vai ter que exercitar essa perna. Você vai ter que redimir a besteira que você fez. Não é castigo, é a recuperação. A gente expurga certos males de dentro de nós pela força do trabalho. O trabalho é remédio. Então, depois do pecado, ganharás o pão com o suor do seu rosto. Quanta gente triste e quanta gente doente, porque confunde trabalho com emprego. Tem gente triste, porque confunde trabalho com emprego. Tem gente que, se você quiser ver a pessoa desmaiar de desespero, você falar que arrumou um trabalho para ela. O louco, mas... Nossa Senhora, é triste demais, né? Pessoa tem pirraça de trabalhar. Deus o livre. Deus me livre, gente, de uma vida inútil. A pessoa encostada. Pesado para todo mundo. Não, se apruma na vida. Quanta gente doente, porque a inutilidade nos adoece. Mas vai ter um dia que a gente vai ser inútil. Não, não vai. Vai ter um dia que você vai ser velho. Vai ter um dia que você vai ficar acamado, mas você não precisa ser inútil. Olha, eu me preparo, porque esse dia vai chegar para mim também, que eu vou estar velhinho. Mas eu quero estar ali junto dos meus netos, eu quero prestar pelo menos para amar aqueles que Deus me deu. E quando eu não tiver condições de fazer alguma coisa, eu vou rezar por essas pessoas. E se eu tiver possibilidade de mover uma agulha que seja, eu vou fazê-lo. Porque trabalhar é uma bênção para nós. Então não adoeça pelo medo de trabalhar. Agora, não confunda trabalho com emprego, porque tem gente que está doido para ser empregado, para não ter que trabalhar. Você acredita? É triste demais. Uma vez eu fui num lugar para poder pegar um serviço, né? Contratar um serviço. Estava terminando de construir minha casa. Aí tinha lá duas senhoras, uma mais jovem, uma mais velha, falando lá para o rapaz que queria um emprego para poder limpar a casa e tudo mais, ajeitar as coisas. Eu falei, nossa, eu vou precisar, porque está terminando a obra, eu e a Rose não vamos dar conta sozinho. Deixa eu conversar com essa senhora. Aí eu falei, senhora, eu ouvi as senhoras falando aí que as senhoras estão precisando de trabalho. Quando eu disse isso, elas se armaram até os dentes. Mas onde? Eu falei, não, lá em casa. Mas tem vidro para limpar? Porque eu não limpo o vidro. Não limpo o vidro. Já começou. A outra disse assim, mas sobe escada? Porque se tiver que subir escada, aí eu não gosto de lavar louça. Gente, eu juro que essa foi a conversa. E eu comecei a ouvir aquilo e elas conversavam entre si. Aí começaram a colocar uma série de condições. Quando elas viraram as costas, eu virei para o rapaz e disse assim, essas miseráveis querem um idiota para dar dinheiro para elas não fazerem nada. Aí o rapaz virou para mim e disse, minha mãe e minha irmã. Foi a palavra de ontem, não é? Só fale quando as suas palavras forem melhor do que o teu silêncio. Quem foi o idiota? Mas quando eu vi, eu já tinha falado. Foi. Dois com vergonha. Eu com vergonha de ter dito e o outro com vergonha das irmãs dele, da irmã e da mãe. Porque elas queriam emprego. Elas não queriam trabalho. Gente,
Trabalhar é você transformar o seu amor em algo que se possa ver. O amor não é visível até que a gente se dê ao trabalho de demonstrá-lo. Lá em casa eu estou sempre fazendo alguma coisa. A Paula sabe, porque ela vê as mãos sujas, as unhas. Cara de pedreiro, não é? por favor. Então eu estou limpando, eu tô lixando, eu tô varrendo, eu estou construindo, eu estou mexendo. Por que, Márcio, você não sossega? Porque é o meu jeito de cuidar da minha família. A Rose não para. O cesto de roupa suja está sempre vazio. Porque caiu lá, ela lava. A Rose me ama naquele lençolzinho perfumado, limpinho, às vezes velhinho, mas cheiroso e macio como em nenhum outro lugar. Não tem lugar melhor no mundo do que a casa da gente, quando a gente está vivendo com pessoas que se amam. Quando eu deito a minha cabeça naquele travesseiro, é o melhor travesseiro do mundo. Limpinho, cheiroso, macio, aquela comida quentinha, bem temperada. Eu não posso comentar perto dela se eu não gostar de uma coisa, porque senão ela não faz mais. Porque ela quer fazer o que me agrada. E às vezes, para fazer o que me agrada, ela deixa de fazer o que é fácil. Olha, ontem, vindo para cá, para Cachoeira Paulista, nós comemos num fast food desses bem famosos aí que começa com M. Tá. Aí nós paramos lá. Por que me falou o nome? E aí eu sentei com a Rose para conversar e eu disse assim, meu amor, para você ver, né? Os nossos meninos nunca gostaram dessa comida, porque ela faz mal. Mas eu e você gostávamos. Tanto gostamos que a gente veio aqui comer. Eu falei, mas olha o que é o amor, né? Enquanto eles eram muito jovenzinhos, eu e você nos abstivemos de comer aqui para não desencaminhá-lo do bom propósito deles. Eles estavam certos, a gente estava errado. Ensinaram certo. Eu falei, amar é você se abster de errar para não arrastar para o erro aqueles que você ama. Conversão, gente, não é simplesmente a gente clamar, Pai, perdoa-me. Não é? A melhor maneira de demonstrar que você está convertido é trabalhando na casa do seu Pai. É transformando o seu amor em algo que se pode ver. É você fazendo algo que vai transformar a vida das pessoas, a começar da sua vida. Então não perca o seu tempo recordando o seu passado. Olhando para o que você fez. Eu fui uma prostituta, eu fui um ladrão. Muda de atitude. Márcio, eu tinha uma ideia até agora antes de começar o Sorrindo para a Vida. Ótimo, esse Sorrindo para a Vida fez diferença para você. Então use-o da melhor maneira possível. Qual é a melhor maneira? Mude, não é você simplesmente enviar para alguém. Mude de atitude. Muda o modo de agir. A atitude mais construtiva é aquela que o pai... É a deste filho que diz para o pai, não é? Ontem nós vimos isso. Pai, eu quero trabalhar. Ponha-me nos serviços mais pesados. Porque agora eu já estou com o couro grosso pelo sofrimento. Eu já comi a comida dos porcos. Se eu cuidei de porco, pessoalmente, junto dele, eu posso melhor ainda cuidar das suas ovelhas. Se eu gastei meu tempo com tanta coisa vazia e sem sentido, como não me dedicar a essa vida nova que o Senhor tem para mim? E a vida nova em Deus, meu querido, é uma vida de justiça, de paz, de alegria. Se você aceitar agora que Deus dê a você a vida que Ele tem para você, será uma vida de justiça. Vai consertar o que está quebrado. Deus vai consertar na sua vida. Você vai ter paz, a paz que você não tinha até agora. E se prepare, porque ninguém vai ter uma vida mais alegre que você. Pode até ter igual, mas mais que você não. Senhor, dá-nos esta vida, é o que nós te pedimos.